Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, a palavra do Senhor, no Evangelho de Lucas, capítulo de número 15. Nós vamos ler a partir do verso 11, eu leio na NAA. Você é apaixonado pelas Escrituras, amém? Amém? Glórias ao nome do Senhor por tudo que estamos vivendo. Eu quero pensar com você quão maravilhosa graça é a graça do Senhor Jesus. E é sobre este tema, subordinados a Ele no mês que vamos crescer na graça, que nós vamos pensar à luz da palavra de Deus em Lucas capítulo de número 15, a partir do verso de número 11, sobre os princípios da graça. Você quer aprofundar mais na palavra de Deus? Amém? Amém? Hoje pela manhã, a escola bíblica discipuladora estava repleta de pessoas aqui, desejosas de aprender da palavra de Deus. E nós queremos que você seja um aluno da escola bíblica discipuladora, que você venha, porque eu não conheço nenhum discípulo do Senhor Jesus que fará a diferença nesta geração que não conheça as Escrituras. Então você precisa aprofundar na palavra de Deus. Venha conosco e vamos juntos crescer na palavra. Lucas capítulo de número 15, verso de número 11. Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, eu quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos, a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Eu já não sou digno de ser chamado de seu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando o seu pai o avistou. Compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, eu já não sou digno de ser chamado de seu filho. O pai, porém, disse aos servos: tragam depressa a melhor roupa e vistam nele, ponham um anel no dedo dele e sandálias nos pés. Tragam e matem o bezerro gordo. Vamos comer e festejar. Verso de número 31. Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo. Tudo o que eu tenho é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque este seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém, queridos? Até aí temos lido a preciosa palavra do Senhor. A cada dia que eu leio as Escrituras, eu me apaixono pelas Escrituras. A cada dia que eu leio os mesmos textos, que eu já li há muito tempo, eu consigo perceber que Deus sempre tem uma coisa nova para ensinar ao meu coração.
Isso diz respeito ao que a palavra de Deus é. Ela é viva, ela é eficaz, ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e é capaz de discernir os propósitos e pensamentos do coração do homem. E quando eu olho para as Escrituras, a palavra do Senhor, eu começo a indagar nessa noite com você e começo a perguntar ao texto em que contexto Jesus estava. Por que Jesus decidiu contar esta parábola? Você já perguntou isso ao texto? Bem, antes que você faça algo por intuição, eu quero lhe afirmar nessa noite que Jesus acabara de ter um confronto, um diálogo com os fariseus. E aquele momento que ele estava com os fariseus foi um momento um tanto quanto tenso, justamente porque os fariseus queriam uma brecha para pegar Jesus, para ver a falha de Jesus. E Jesus agora está em um contexto em que ele sai para fora de uma casa, e o contexto aqui diz respeito àqueles que estavam questionando Jesus por ele se sentar com publicanos, se sentar e comer com pecadores. E eles então começam a questionar: mas quem é este que se senta com pecadores? Como que pode isto? Se ele se diz ser o mestre, por que agora ele come, ele janta com os pecadores? Como isto? Então o contexto é este. E aí o texto vai nos apresentar então que Jesus, ele sai desta casa aonde ele estava, depois de falar sobre o sal se tornar insípido, porque o sal deve salgar. Então Jesus está nesse momento, e Jesus então se apresenta agora àqueles que eram os fariseus. Eu fico imaginando, querido, Jesus aparecendo do lado de fora da casa do publicano. E se aproximando então e dizendo assim: olha, havia um pai, esse pai tinha 2 filhos, e esses 2 filhos, um estava dentro de casa, mas estava perdido, o outro estava dentro de casa e queria ser perdido fora, ele queria sair de casa. Ele então conta 3 parábolas: a dracma perdida, que foi perdida dentro de casa, e conta sobre a 100ª ovelha que foi perdida fora. Então tem um contexto no texto que nos fala da perdição de dentro e daqueles que estão perdidos fora. E é interessante porque aquele que perde 1, e se ele tem 100, quantos por cento ele perdeu? Ele perdeu 1%. Se ele perde 1 de 100, ele perdeu 1%. Mas aquele que tem 10 dracmas, a mulher que tinha 10 dracmas, ela perde 1, e ela perde 10% de tudo aquilo que ela tinha, que diz respeito às dracmas. Esse pai tinha 2 filhos, ele perde 1. Quanto ele perde? Você não vai me dizer que você é bom no português e é a matemática que te derruba, né? Tem muita gente que fala assim: eu sou bom no português, mas é a matemática que me derruba. Se ele tem 2, ele perde 1 de 100%, ele perdeu 50%. Veja, a sua mente não é tão ruim assim, você está pensando muito bem. E é interessante porque agora, Jesus mostra que aquele que se perdeu dentro, ele faz uma ilustração muito interessante, porque ele vai falar de uma mulher, ela está dentro de casa, e Jesus mostra que agora essa mulher, ela varre a sua casa, ela acende uma candeia. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, que Jesus queria ensinar apenas sobre o resgate dessa dracma, Jesus está falando no texto sobre organização. Porque quando você acende a luz, Deus começa a mostrar algumas coisas, alguns cantos poerentos da sua existência. Então, ao contrário só de achar, Deus está mostrando que a casa precisa ser reorganizada. Existem casas que estão perdidas,
Existem áreas dentro da própria casa que foram perdidas. Áreas, por exemplo, como o diálogo foi perdido. A paciência está em falta. A mansidão, a alegria de desfrutar da mesa, de comer junto. As pessoas andam com pressa. As pessoas hoje, quando vão configurar uma casa, já fazem uma casa com banquetas e uma mesa muito pequena, porque é a mesa apenas do cafezinho. Aqui é o lugar de tomar o café rapidinho. E é muito interessante porque esta lógica da pressa vai mostrando que a cada dia as casas perderam essas dracmas. Se perdeu o diálogo, se perdeu a comunicação, se perdeu a atenção, se perdeu a unidade, se perdeu a alegria de dormir juntos, de dormirem no mesmo momento, de estarem na cama, o casal, na mesma hora. Se perdeu, e nós estamos perdendo muito, porque são as telas. Você deixaria o seu filho na rodoviária, aqui de Vitória, por 2 horas, perdido lá, e diria para ele assim: filho, você fica aí, porque daqui a 2 horas eu volto para te pegar, sem qualquer destino, sem qualquer objetivo? Você não faria isso, mas quando você coloca nas mãos de um filho um tablet, um iPad, um celular, é exatamente isso que você está fazendo. Você está condicionando a vida dele a uma perdição de 2 horas, sem filtros, sem a percepção do que ele vê, sem os acessos que ele tem. E aí nós vamos percebendo que as questões estão perdidas dentro da casa. E aí Jesus vai contar que tem um filho perdido dentro de casa e tem um filho perdido fora. Qual dos dois é você nessa parábola? Quem é você nessa parábola? Eu imagino Jesus dizendo assim: olha, tinha 2 filhos, um saiu, pediu a parte da herança, o outro ficou, ele voltou, o que estava perdido voltou. Jesus, o pai deu uma festa, celebrou com o filho. E essa é uma história que termina sem a gente perceber se de fato os irmãos voltaram a conversar, se o filho mais velho veio para a festa, porque o texto não me mostra isto, e o texto não nos mostra como que a mãe celebrou a chegada desse filho, porque o texto não fala em nenhum momento que a mãe aparece. Talvez como uma representatividade, ou como a chamada maêutica, o ensino grego, o ensino judaico, que deixa as perguntas como uma pedagogia para aprendermos. E Jesus era mestre em usar a maêutica, ele a usava para deixar as indagações. E ele termina, os fariseus ali em frente. E aí eu imagino o olhar de Jesus dizendo, como aquele olhar do The Chosen. Alguém assistiu The Chosen? The Chosen. Jesus olhando e... é isso aí. E sai. Como quem diz, a resposta ao texto é você que vai dar. Deixe você dar a resposta. Não tem nome, porque você pode colocar o seu nome aqui. São os famosos anônimos da palavra de Deus. Eu acredito, queridos, que quando nós chegarmos no céu, nós vamos ter algumas surpresas. A primeira delas é assim: cheguei. Eu estou aqui. Eu era um pobre, miserável pecador, não merecia o céu, cheguei. A outra surpresa vai ser assim: olha, você está aqui. Eu não acredito. E a outra surpresa vai ser: cadê fulano? Cadê Beltrano? Cadê aquele irmão? Cadê aquela irmã? Cadê aquele? Eu não estou vendo aqui no céu. A parábola de Jesus nos mostra justamente que ela não tem fim. Por quê?
Porque ela revela o contexto do coração que ainda não abraçou a graça. O contexto de um coração que internalizou a comparação. O contexto e a realidade de um coração que não celebra. Enquanto o pai está olhando, e vamos convir que para um pai, diz o texto, ver de longe o filho vindo, primeiro que ele não estaria sentado, ele estaria em pé, ele poderia ter se perdido com a perda. E eis aí a grande questão para o seu e o meu coração nessa noite. Há pessoas que perderam a beleza da vida porque se perderam com a perda. E dentro dessa realidade nós vamos pensar nessa noite como que as manifestações e expressões da graça podem ser abraçadas por um coração miserável, pecador como o meu e como o seu, como os nossos. Essa parábola não é outra parábola a não ser a parábola que demonstra a essência da graça. Um pai que, a despeito da perda, ele não ficou depressivo. Por quê? Porque nós vamos perceber que quando o filho volta, os servos estão ali. O bezerro está cevado, gordo. A fazenda está sendo movimentada. A casa está em trabalho. A casa não se perdeu com aquela perda. Há quantas pessoas, queridos, que quando tem uma notícia, em meio a uma frustração, essas pessoas, porque não foram correspondidas nas suas expectativas, elas começam então a se decepcionar com a vida, a amaldiçoar a vida, a ver problemas, murmurar, questionar tudo e todos. Esse pai é o exemplo da graça, porque ele olha com graça, ele age com graça, ele tem atitudes de graça, ele compartilha a graça, e a graça na vida dele parece estar abundante para aquele que errou com ele. Eu não sei nesta noite como você se encontra, mas talvez, querido, se você estivesse no lugar desse pai, imagine comigo, um filho virar para você em vida, você pai, você compra um apartamento, compra uma casa, compra um sítio, compra uma fazenda. E o seu filho vira-se para você e diz assim: pai, o negócio é o seguinte, dá a minha parte que é minha, da herança. Porque eu vou seguir o meu caminho. Talvez a sua atitude, a minha atitude, a nossa atitude seria dizer assim: esse filho quer que eu morra. Em outras palavras, o que ele está dizendo para mim, como pai dele, é o seguinte: morra, e morra rápido, porque eu tenho que viver a minha vida, eu tenho que desfrutar dos bens. Muito interessante, porque o pai tem uma sandália, o pai tem uma roupa, o pai tem um anel. O pai imaginou que ele não teria mais o anel, porque filhos tinham um anel, símbolo da aliança. Filhos tinham a sandália, ao contrário dos escravos. Veja que o filho vem escravo. Ele vem já numa perspectiva de escravo. Eu vou trabalhar, porque até os trabalhadores do meu pai comem e são melhor tratados do que eu estou sendo tratado aqui, comendo no chiqueiro de porco. Aqui, nessa realidade. E ele vem sem sandália, porque ele sabia que para ser um servo, servo não anda de sandália, filho anda de sandália. Eu imagino, queridos, que quando esse filho saiu, o pai foi ao shopping Vitória e falou assim: eu quero comprar uma roupa para o meu filho. É mesmo? Qual a idade do seu filho? Ele tem aí uns 20 e poucos anos. E a atendente perguntaria assim: é formatura dele? Não, ele saiu de casa e me abandonou. Mas eu quero a melhor roupa. E a atendente olhando para aquele pai gracioso, bondoso, misericordioso, e falando assim: mas como que o senhor
vai preparar uma roupa para quem te abandonou. Você consegue entender comigo que há algo nesta parábola que não entra na nossa lógica humana? Porque nós, na hora que vamos tratar, na hora que nós vamos tratar de alguma questão que alguém fez contrário a nós, nós sabemos tratar com uma boa vingança. Nós não somos fáceis, irmãos. Nós não cedemos com facilidade, ainda mais quando fere a sua virilidade, a sua hombridade e o pior, a ingratidão brota. Porque tudo que um pai e uma mãe espera de um filho, no mínimo, é que esse filho tenha gratidão. E melhor do que até a gratidão é a honra. Paulo pega o preceito do decálogo de Êxodo 20, incorpora em Efésios capítulo 6 e diz: honra o teu pai e tua mãe para que te prolongue os teus dias na terra. Qual a necessidade de Paulo falar sobre honra no Novo Testamento, uma vez que foi tão descrito em Provérbios, no livro de Êxodo? É porque Paulo entendeu uma lógica que para a sua vida e a minha vida andar, nós temos que honrar pai, nós temos que honrar mãe, nós temos que não só obedecer, nós temos que honrar pai e mãe. Alguns princípios então, nessa noite, eu quero pensar com você. Em primeiro lugar, todos nós somos dependentes da graça de Deus. Você que está aqui, todos nós, se não fosse a graça, quão maravilhosa graça do Senhor, nós não estaríamos vivos. Onde abundou o pecado, diz a palavra do Senhor, superabundou a graça de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia vai dizer que pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, não é de obras para que ninguém se glorie. É dom de Deus, é graça, é dádiva, é bondade do Senhor. A Bíblia diz mais, lá em Romanos capítulo de número 6, não usem da graça para que ela lhes seja mais abundante. Vocês que morreram para o batismo, na morte do batismo, creiam que com ele ressuscitarão, mas não usem da graça para que ela seja mais abundante. O Senhor mostrou o seu poder, alcançando todos nós com a sua graça maravilhosa. Mas eu não sei, querido, se de fato você vive uma vida cheia de graça, porque você talvez desaprendeu a celebrar. A história do filho mais velho é a história de alguém que não celebra a festa. É alguém que questiona a festa. Eu acho que um detalhe que não pode passar desapercebido de todos nós nessa noite, queridos, é o fato de que o filho mais velho vira-se para o pai e diz: ele gastou dinheiro com as prostitutas. Pergunta: como ele sabe? O filho conversa com o mais velho, o mais novo conversa com o mais velho. Como o filho mais velho, a Bíblia fala que ele foi para outro país. Isso na psicologia se chama projeção. Você mede o outro pelos pecados que você cometeria se você estivesse no lugar dele. E o filho mais velho começa a medir o outro e dizer exatamente isso. Ele gastou com meretrizes. Como o filho mais velho sabe? Essa é uma das indagações que precisamos fazer ao texto. Quem não vive a graça, quem não experimentou a graça, sempre vai colocar o outro na sua caixa. Vai medir o outro pela sua perspectiva. Mas todos nós somos dependentes dessa graça. E o Senhor nessa noite está levando você a olhar pelos olhos e as lentes da forma como a parábola começa. São 3 parábolas e eu me atenho aqui nessa noite, estou detendo o meu
olhar nessa noite para o olhar, a perspectiva da parábola. É muito interessante perceber que as 3 parábolas começam com perda, as 3 parábolas terminam com festa. Eu não sei como começou a sua vida até aqui, mas eu sei que em Jesus, eu sei como ela pode terminar nessa noite. Eu não sei como você chegou aqui, talvez em meio às suas frustrações, suas decepções. Então, em segundo lugar, eu quero perceber com você, querido, segundo princípio nessa noite: não faça da sua frustração o seu ponto final. Há muitas pessoas que em meio àquilo que perdem, colocam um ponto, colocam ali um nunca mais, um jamais. O problema da ausência dessa mãe, o problema da atitude desse filho mais velho, gerou esse transtorno. Mas eu vim aqui para te dizer, querido, que nessa noite Deus está com uma roupa novinha esperando para colocar sobre você. E essa roupa são as vestes brancas lavadas pelo sangue do Cordeiro. Louvado seja o nome do Senhor. Essas roupas continuam em, entre aspas, muitas aspas, o cabide eterno esperando você para vestir-se, para colocar essas vestes. Mas não se perca. Não faça dessa perda o seu ponto final. O bezerro estava gordo, a fazenda estava funcionando. A pergunta que surge nessa noite aqui é: quem que te autorizou a parar a sua vida? Por que que você quer parar? Por que que você chegou a pensar que é o fim da linha? Não tem mais jeito, não tem mais solução para esse casamento, esse filho não tem mais jeito, essa casa não tem mais jeito. Eu vim aqui para te dizer essa noite que com Jesus de Nazaré tem jeito para qualquer pessoa que está aqui nessa noite. A sua casa, o seu filho, o seu marido, ele é alcoólatra, o seu marido fica lá assistindo o jogo, bebendo, talvez indo para o boteco, chegando tarde, de madrugada, não te respeita, não fala onde vai, não presta contas. Eu vim aqui para te dizer que essa frustração não é o ponto final para a sua vida. Em terceiro lugar, querido, seja gracioso, mantenha sempre a porta aberta. A porteira estava aberta, a casa estava aberta para esse filho. E nessa noite a casa, chamada casa do Pai, está aberta para todos nós. Porque nós que nos aproximamos de Deus, a Bíblia diz, nos aproximemos com um sincero coração, crendo que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Isso me faz lembrar a história de um filho que abandonou a casa do pai, foi para bem longe, e muito receoso de voltar para a casa do pai. Ainda no trem, ele vira-se para um passageiro que estava ao lado. Ele disse: está chegando na casa do meu pai. E eu disse para ele o seguinte, que se de fato ele me aceitasse na sua casa, ele teria uma grande bandeira branca estampada em frente à casa. E eu quero que você me ajude, porque se eu não, de alguma forma, não perceber, não ver aquela bandeira branca, eu vou entender que o meu pai não me quer mais na casa dele. E quando foi se aproximando o trem que parava naquela estação próxima à casa daquele rapaz que havia saído, ele disse: e aí? Como que está? Tem uma bandeira lá? E o rapaz falou assim: não tem uma bandeira. Não tem uma bandeira. Tem várias bandeiras estampadas por toda a casa, para provar que você é um filho amado, é um filho aceito, é um filho querido, é um filho abraçado, é um filho que está sendo acolhido agora nessa casa. Deixa eu te dizer, se você um dia se perdeu com a sua perda, em meio às suas frustrações, Deus está aqui nessa noite para acolher você. Em último lugar, querido, seja batizado
pela graça do Senhor Jesus. Seja batizado por essa graça. Deus está te dizendo essa noite assim: olha, eu ainda tenho projetos, eu ainda tenho sonhos, eu ainda tenho alvos para a sua vida. Esse pai revela que quando ele se abre para estar ali junto ao filho, para acolher os dois filhos, esse pai está dizendo assim: olha, é assim que devemos agir com aquele que nos fere. E talvez você tenha algumas razões, e seja bem legítimo o fato de você se sentir como você se sente. Rejeitado, frustrado, decepcionado. É por isso que todos nós que estamos aqui nessa noite precisamos de reatar a nossa paternidade em Cristo Jesus. O Supremo Pastor das ovelhas está aqui nessa noite para te dizer que os seus projetos não morreram, os seus sonhos não morreram, a sua vida não está ao léu da sorte, porque o Senhor que cuida de você, Ele está te esperando com a graça, a maravilhosa graça dEle nessa noite. Feche os seus olhos, vamos orar ao nosso Deus nessa noite. Pai, quantas vezes nós somos mestres em fechar a porta para as pessoas porque elas nos feriram. Quantas vezes, Pai, nós fechamos as portas para os relacionamentos porque nós não queremos aceitar que aquele que errou conosco tenha o direito de sentar-se novamente à mesa comigo. Mas a tua palavra nos diz, no Salmo de número 23, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda, prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Somos convidados nessa noite, Pai, a nos unirmos à mesa, a sentarmos na mesa com os nossos inimigos. Não para acusar, não para apontar o erro, não para dizer que eles erraram conosco, mas para declarar que certamente a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão por todos os dias. Aqueles que se sentam à nossa mesa, não é para superarmos a eles, dizendo: está vendo, você me humilhou, agora veja onde estou. Não. É para termos o olhar gracioso, que não aponta os erros do passado, mas diz: eu te perdoo. Eu libero o perdão sobre a sua vida. Eu quero que você viva agora a graça, você experimente a graça, porque quando você perdoa, querido, perdoar, soltar para o ar. Eu sinto pelo Espírito Santo que nessa noite Deus está chamando você para viver o reino da graça, para experimentar a graça na sua casa, experimentar a bondade do Senhor sobre a sua vida, acolher aqueles que lhe ferem, amar aqueles que te feriram e te perseguem. A Bíblia diz: qual a vantagem de você amar aqueles que te amam? A Bíblia diz que temos que caminhar uma segunda milha. A Bíblia diz que temos que dar o outro lado da face. A Bíblia diz que temos que ser misericordiosos para alcançarmos a misericórdia. A Bíblia diz que temos que ser bem-aventurados como pacificadores, para que sejamos chamados filhos de Deus. A Bíblia diz que bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os humildes de coração. Bem-aventurados os puros, porque eles verão a Deus. E Deus hoje está vasculhando a sua existência, olhando para o seu interior. E eu não sei, querido, se você parou em meio àquilo que se perdeu. Mas nessa noite, o Senhor está te chamando para um resgate, uma restauração. E se você precisa dessa graça, primeiramente sobre a sua vida,
E você quer ser a extensão dessa graça, porque você só vai dar aquilo que você recebe, você só compartilha aquilo que você recebe bem. Se você recebe bem como o ramo que é, recebe bem da seiva, da videira verdadeira que é o Senhor Jesus, você vai compartilhar bem o perdão sobre aqueles que feriram você. E eis aqui o Pai, essa é a figura do Pai eterno, o nosso Deus, aquele que olha para nós. C.S. Lewis diz que o perdão é uma ideia maravilhosa, até que você tenha que perdoar. O perdão é uma ideia maravilhosa, até que você tenha que perdoar. Shakespeare, ele disse que a falta de perdão é como tomar um veneno querendo que o outro morra. Mas hoje, a graça do Senhor quer alcançar a sua vida e a sua casa. Com a sua mão erguida, diga assim: eu preciso dessa graça, eu preciso desse perdão na minha vida, eu preciso desse perdão na minha casa. Ah, lá em casa, pastor, o senhor não entende, não sabe, mas lá dentro da minha casa tem tido brigas, lá dentro da minha casa tem tido contendas, lá dentro da minha casa as pessoas brigam por causa de alimento, brigam por causa de meias, as pessoas lá em casa brigam por TV, pastor. Eu quero que hoje a graça batize a minha casa e a minha vida. Mantenha a sua mão erguida se você está dizendo isso nessa noite. Erga bem alto a sua mão. Agora eu quero te convidar, você que ergueu a sua mão, a vir aqui a esse altar nessa noite, porque o convite do Senhor é para todos aqueles que precisam da graça. Saia do seu lugar, por favor. Enquanto cantamos, nós vamos te acolher, nós vamos te receber. Pode vir, e nós queremos abraçar você, porque o Pai, olha que detalhe interessantíssimo no texto. A Bíblia nos fala, preste bastante atenção no que eu vou te dizer. A Bíblia nos fala que esse Pai, ele correu para abraçar o filho. Deixa eu te dizer uma coisa, querido. No conceito judaico, nenhum homem de posse corria, porque os vestidos judaicos que eram usados, se você levantasse um pouquinho o vestido, demonstrava vergonha. Era vergonha, simbolizava vergonha. E eu entendo que Jesus fez questão de colocar no texto sobre o fato de o Pai correr. É um detalhe fantástico, sabe por quê? É como se Jesus estivesse dizendo assim: esse filho está vindo muito envergonhado, esse filho está vindo muito frustrado, porque ele perdeu tudo. Mas é como se o Pai dissesse: eu vou me fazer vergonha por ele, eu vou me envergonhar por ele. Quando eu te digo que o Pai levantou o seu vestido e correu, e se envergonhou por causa do filho, isso te diz alguma coisa? Isso te lembra alguma coisa? Quem foi aquele que se envergonhou por mim? Aquele que fez e participou de um vexame por causa de mim? O Pai corre, o vestido é levantado para poder correr. Ele vem envergonhado, ele vem cheio de vergonha. Pequei contra ti, eu fiz o que era mal aos teus olhos, não sou digno de ser chamado teu filho, mas eu vou me fazer vergonha por ele.